Uma boa noite a todos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Então, que nós possamos, meus irmãos, refletir sobre essa mensagem de Bezerra de Menezes, que tanto nos ensina que fazer o bem, ser caridoso e ter atenção com nós mesmos faz com que o nosso progresso seja mais benéfico, que a luz se faça a todos e que nosso pensamento esteja direcionado aos trabalhos desta noite. Uma paz e luz a todos e que assim seja. Gratidão à vida que me inspira e me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois este lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os meus órgãos do corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquista, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque desta forma honro meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois tudo é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque é assim
Desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. Joana de Ângeles. Obrigado, meu Deus. Muito obrigada por todas essas bênçãos. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigado à nossa equipe espiritual, a nossa equipe que trabalha constantemente junto de nós. Obrigada a todos os trabalhadores da Sociedade Paz e Luz, dando início a mais um dia de trabalho com muito amor e gratidão. E que assim seja. Candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vô-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, como o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca, sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram, eles mesmos, a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas as ocultam, a maior parte do tempo, ao vulgo com a intenção de o dominar.
São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, ele ainda está no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se espremiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim porque era a regra de conduta, regra que todo o mundo deveria compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados, moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso, ele disse: àqueles que já têm, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretação tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o de lhe preparar a aceitação. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Jesus, na época que transmitiu esses conhecimentos, essas informações,
ele procurava falar por parábolas para que o povo pudesse, né, entender um pouco mais. Ele falava das coisas materiais para se referir às coisas espirituais. Tinha pessoas que estavam um pouco mais preparadas para compreender, né, essas informações, que em princípio seriam os seus discípulos. O povo em geral, né, tinha menos condições de entender e de compreender determinadas situações, determinadas informações. Ou seja, se nós trouxermos isso para os nossos tempos atuais, poderemos comparar, né, o que seria essa luz, né? Não colocar essa luz embaixo de algo que poderia escurecê-la, né? Essa luz seria o nosso conhecimento, né? O conhecimento do nosso espírito, essa chama iluminada, né, que Deus nos permite, né, ter e ajudar o nosso corpo a agir de uma melhor maneira, né? Porque na medida que nós buscarmos esse conhecimento cristão, abrindo nossos olhos para essas verdades que vêm gradativamente a cada um de nós, né? Porque nenhum de nós vai receber o conhecimento que ainda não esteja preparado, né, para entender, para compreender, mas tem que ter o nosso esforço. A busca é nossa, né? O conhecimento está aí. Então cada um de nós vai se preparando, né, aprendendo através de a leitura de livros, palestras, né, observando as pessoas, né, porque tem pessoas que estão mais preparadas, mais avançadas espiritualmente que nós. E essa é a maneira de aprendermos, né? E como nós iremos transmitir essas informações e esse conhecimento? É colocando em prática em nós, né, todas essas verdades, que hoje, graças a Deus, o Espiritismo já está aí para nos auxiliar nesse sentido, né? A ciência já nos confirma várias informações que vieram anteriormente, né? Ou seja, usando a nossa razão, vamos vendo que tem objetivos de nós estarmos aqui encarnados, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, e tudo isso depende de cada um de nós, da nossa transformação moral. Vamos nos tornar seres perfeitos? É possível, mas vai depender de cada esforço de cada um, a cada momento, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, né? Praticando bem, praticando a caridade, nos tornando seres virtuosos, emanando essa energia, né, que está em nosso espírito, que Deus nos criou para o bem, né? Que sejamos então esse instrumento que vai auxiliar, que sejamos luz, né? Porque na medida que estejamos ajudando, praticando bem, estaremos dando um bom exemplo para aquelas criaturas que nos observam, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? Não temos que procurar praticar a humildade, desenvolver o conhecimento, né, para nos tornarmos seres virtuosos. Graças a Deus, temos toda a potencialidade para isso. Depende do esforço de cada um de nós. E que cada um de nós, então, através da leitura dos livros espíritas, né, da Bíblia, de todas essas informações que chegam até nós e que prova que esse é o momento, né, crucial para cada um de nós que está aqui encarnado buscar essa transformação, não perdendo a oportunidade. Porque a cada um, segundo as suas obras. Se hoje nós semearmos, amanhã ou depois colheremos. Então que procuremos observar essa nossa semeadura para que tenhamos cada vez mais paz no nosso coração, fé, esperança e arregaçando as mangas, né, e indo à luta, porque existe muita
muita dificuldade pela humanidade ainda, muitas tristezas, muitas dores, que precisam ser entendidas, compreendidas e sanadas no coração de cada um. Quando pudermos colocar essas informações, esse conhecimento dentro dos corações da humanidade, haverá mais consolo, mais contentamento, mais pessoas interessadas em praticar o bem, porque saberão que através da sua plantação irão colher esse bem. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos e que assim seja. A candeia. A candeia luminosa acima do velador não é somente um problema e verbalismo doutrinário. O ensinamento do Cristo, porém, lança raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nossa atitude positiva nos variados ângulos da existência. Faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade da religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Emmanuel. Lei divina ou natural? Pergunta 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Resposta. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Pergunta 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo o mundo? Resposta. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, e da qual faziam mistério aos profanos. Segundo eles, deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco, e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo, para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada
de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. O Livro dos Espíritos. A missão dos espíritos e da doutrina espírita, na verdade, é clarear as informações trazidas por Jesus. Porque ele, falando muito por parábolas, alegorias, e nem todos entendiam o que ele falava. Ainda hoje, quando se pergunta a muitas pessoas para dizerem o que entendem das palavras, das parábolas de Jesus, muitas pessoas não conseguem dar a interpretação adequada, porque não conseguem alcançar o raciocínio do Mestre. Portanto, a presença dos Espíritos em nossas vidas, através dos seus ensinamentos, é fundamental, porque eles retiram o véu da ignorância, eles clareiam para nós o sentido real e verdadeiro de tudo aquilo que o Mestre quis nos dizer e como foi dito. Nada pode ficar com duplo sentido, porque se algo ficar sem o pleno entendimento, poderá ser utilizado por corações ainda movidos pelas paixões e muitos podem deturpar as orientações do Mestre para dar vazão a seus interesses egoístas e orgulhosos. Portanto, os Espíritos vêm trazer a verdade de forma clara e inteligível para todos, para que todos, conhecendo a lei de Deus, na sua plenitude, possam verdadeiramente aplicá-la com sabedoria, sem falso entendimento, sem enganação de qualquer tipo. A espiritualidade nos mostra, então, que a verdade, ela tem que vir na medida e na conformidade do entendimento de cada um. Seria, na verdade, inútil trazer à humanidade, fora da época, muita verdade, muito entendimento, muita clareza sobre a lei de Deus. A humanidade, numa condição ainda de imperfeição, crianças espirituais, não iriam compreender. É a mesma coisa de nós querermos passar a uma criança o conhecimento que se aprende no segundo grau, no ensino médio, numa universidade. A criança não tem o entendimento, o preparo ou condições de assimilar aquela verdade. Você pode até trazer, mas muito na realidade vai se perder. Se é que a criança vai conseguir entender alguma coisa. Nós podemos ensinar crianças? Podemos. Mas na linguagem delas e principalmente no entendimento compatível com a sua capacidade intelectiva. Então, por que, na verdade, Jesus traria informações, aprendizados, além do que aquela humanidade, na época, poderia compreender? Seria útil para nós? Nós poderíamos compreender todo o aprendizado? Não. Então seria improdutivo. E é exatamente isso que a espiritualidade nos mostra. Eu quero dividir com vocês, pelo Espírito de Biramês, na obra Filosofia Espírita, o comentário que ela fez. E ela diz assim: se chama o sol da verdade. A verdade é uma só. Em todas as direções que se possa dar na casa paterna, no entanto, ela nos aparece de acordo com a elevação da alma. O despertamento do espírito é que regula
o que deve aprender sobre as leis naturais e eternas de Deus. Podemos comparar a verdade sobre as leis que nos assistem a todos com o sol físico. A sua luz é vida, alimento para a humanidade. Não obstante, seus raios sofrem transformações, variadas até chegarem aos homens, à terra e mesmo a certos espíritos. Jesus foi o medianeiro máximo entre nós e Deus. Ele sentia a verdade na mais pura expressão. Porém, não poderia nos revelar essa verdade do modo que recebia, assim como tens nas linhas elétricas transformadores para regular as forças virgens que se aproximam dos lares. Assim é o mestre na parte espiritual. Ele é, por excelência, um transformador divino que regula as verdades eternas para que os homens possam conceber e aproveitar os conceitos das leis espirituais. O mestre pregava a miúde em parábolas, revestindo certas verdades com a letra, por não ser tempo de serem conhecidas, a não ser por alguns, a quem ele mesmo explicava seus segredos. As comunicações dos espíritos superiores têm a finalidade de fazer reviver Jesus, não para superar seus ensinamentos, por nos faltar elevação para tal empreendimento, mas para dar cumprimento ao que ele mesmo disse, que enviaria outro Consolador, a fim de dizer o que ele mesmo não poderia falar na época em que viveu no mundo. Somos todos nós, na atmosfera da Terra, seus agentes e fazemos a sua vontade. Jesus é o nosso mestre e nós somos seus discípulos. Estamos todos na mesma escola, mesmo que seja em diferentes cursos. A doutrina espírita não tem a pretensão de querer superar Jesus. Ninguém pensa dessa forma nos departamentos da Terra, quer seja entre encarnados ou desencarnados. A ordem que temos, vinda de Deus, é para acompanhar Jesus e fazer o que ele determinar. O Cristo é o cientista e o sábio, é o santo e o místico, na resolução de todas as equações que a elevação para nós pode mostrar. Consultemos para reforço do que estamos dizendo a sua palavra divina, conforme registrada por Marcos, no capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus estão fundamentadas na verdade, mas é necessário que interpretemos essas verdades ditas por ele. Precisamos fazer a nossa parte. Qual o mérito de recebermos tudo sem esforço próprio? Jesus, para nós, é o sol da verdade, que nos aquece e nos aumenta, que nos ajuda e nos instrui. A nossa missão maior é a de abrir os olhos e os ouvidos de todos sobre o que sabemos a seu respeito, para que possamos entrar em maior sintonia com a sua força divina, sentindo mais a necessidade de viver o que ele nos ensinou. Se gostamos muito de dominar a ciência, o nosso gosto em se falando da moral deve ser maior. A fonte de toda moral é o amor. Não é com isso que podemos dizer que estamos revelando tudo para a humanidade. Longe disso. Quanto mais sabemos, mais encontramos verdades para saber. Os segredos de Deus são infinitos e somente Ele mesmo conhece tudo. Jesus Cristo é o seu medianeiro de confiança. A doutrina espírita não é doutrina de discussões, debates
e de separativismo. É uma doutrina de amor, e quem ama não pode sofrer restrições no que toca ao bem da coletividade. A nossa missão é fazer relembrar Jesus em toda a sua feição divina e humana, para que a terra de provações e expiações passe com brilho para a terra de regeneração, onde a luz possa nascer com todo o seu fulgor, tendo como base amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Origens espirituais do povo brasileiro. Os séculos XV e XVI foram marcados pela influência do capitalismo comercial, que impulsionou as grandes potências europeias ao mar, a fim de colonizar a nova terra. O Brasil recebe, assim, imigrantes de várias regiões do mundo. Dentro deste quadro, Jesus faz de Ismael o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro, para que seu evangelho de luz fosse implantado no coração de todos que palmilhassem esta terra. Outra missão também era reunir os sedentos de justiça divina, degregados, os simples de coração, índios, os humildes e aflitos, escravos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Observação. Falar da cruz, Deus, Cristo e caridade, que Jesus queria que fosse o símbolo do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, lançado em 1938, quando o médium tinha apenas 28 anos de idade. Nesta obra, Humberto de Campos nos conta que a missão específica de Ismael, assinalada por Jesus Cristo, seria implantar em nosso país o seu evangelho e espalhá-lo daqui para o mundo. Ismael esteve assim na liderança espiritual de nossa nação desde o descobrimento, zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos, mesmo e principalmente nos mais conturbados. A fala de Jesus para Ismael nesta obra. Ismael, manda meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara como o recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e desde já inicia a construção da pátria do meu ensinamento. Hoje, 7 de setembro, feriado nacional, pelo Dia da Independência do Brasil. Existe uma ilusão por parte de algumas pessoas quando se pensa que o Brasil seria escolhido como um modelo de perfeição política, econômica e de oportunidades iguais para todos, quando na verdade nosso país tem como missão divulgar o bem, acolher os espíritos caídos, incluir os desvalidos, os doentes, aceitar e deixar mesclar as raças. Hoje é um dia de agradecer, bendizer a liberdade, valorizar e desejar o bem para todos que fazemos parte desse povo e que têm a liberdade de pensamento. Não um dia para manifestações de ódio, porque o Espiritismo estimula o amor, não a discussão partidária, porque o nosso partido é o amor, e o amor não faz mal a ninguém.
Kardec, no último parágrafo de O Livro dos Espíritos, através da mensagem de Santo Agostinho, dentre muitas falas, ressalta: o Espiritismo nunca excitou os ódios de partidos. Por isso, nós que somos espíritas, é muito bom sermos cientes da interferência amorosa de Ismael neste que é um fato dos mais relevantes da história do nosso Brasil. Conta-nos Humberto de Campos que o dia 9 de janeiro de 1822, conhecido e estudado por nós na história como o Dia do Fico, quando Dom Pedro desobedeceu às ordens de Portugal, que esse fato já se constituía numa desvinculação de Portugal. Mas muitas lutas ainda se travaram e era preciso uma data para a formalização. Ismael e seus mensageiros atuavam em todos os setores com suas falanges invisíveis, tentando conciliar os irmãos encarnados dentro da harmonia, da paz, com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil, para que não se fragmentasse o coração geográfico do mundo. Dom Pedro se encontrava em São Paulo. Ismael, então, reuniu-se no colégio de Piratininga, com suas falanges invisíveis, e sob sua direção deixou irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Dentre os que se encontravam nesse conclave estava Tiradentes, aquele que já havia sido martirizado, morto pelos seus ideais de independência. Ismael lhe dá a incumbência de acompanhar Dom Pedro e disse: nosso irmão acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio de Janeiro e auxiliará o seu coração no grito supremo de liberdade. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes respeitáveis, saiu uma vibração de fraternidade e amor. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro, quando este já se encontrava no Rio de Janeiro, novas imposições da corte de Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com esta última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza e liberdade da pátria. Eis porque o 7 de setembro passa a nacionalidade inteira como o Dia da Pátria e data inesquecível e inquestionável da sua liberdade, representando a adesão intuitiva do povo de elevados desígnios no mundo espiritual. Valorizemos esta data, valorizemos o lugar que Deus nos situou nesse mundo, honrando e vibrando por aqueles que nos precederam, lembrando que o ideal de divulgação da doutrina espírita realmente vem se concretizando. Daqui, de todos os pontos do nosso país, de dimensões continentais para o mundo, Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnou em 1900, considerado no movimento espírita como o protetor e orientador de todas as casas espíritas do nosso Brasil. Chico Xavier, por todos os livros psicografados e exemplos de humildade e caridade, fiel aos ensinamentos do Cristo. Divaldo, que viajou o mundo pela oratória, pela sua psicografia, inaugurando casas espíritas por todos os cantos desse planeta, abrindo caminhos para Raul Teixeira, Alberto Almeida, Décio Iandoli Júnior, Sueli Caldas Schubert, que desencarnou neste ano, Maíse Braga, Haroldo e tantos outros, todos divulgando a doutrina, levando esperanças, esclarecimentos e despertando a fé por todos os cantos do orbe terrestre. Não esqueçamos jamais que Ismael é o governador espiritual do Brasil
e continua na sua missão, zelando pelo nosso povo, intuindo corações desejosos do bem. Oremos pelo nosso povo, pelos nossos governantes para que façam realmente o bem. Oremos pela justiça, pela saúde, pela verdade. Somos aqueles que abraçamos a doutrina espírita e devemos aplicá-la em nossas vidas e divulgá-la por tudo o que já aprendemos. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ismael, nos abençoe hoje e sempre. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que te acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, reabrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica. Pela humanidade inteira, assim seja. Brasil, sopra o vento do ódio e da vingança, aniquilando a paz do mundo inteiro, embora o amor divino do Cordeiro seja a fonte da bem-aventurança, mas a terra ditosa da esperança vive nas claridades do cruzeiro, onde o Evangelho é o doce mensageiro das bênçãos da verdade e da bonança. Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória nos caminhos da espiritualidade. Ama a Deus, faze o bem. Todo o problema está na compreensão clara e suprema do trabalho, do amor e da verdade. Pedro de Alcântara. Que assim seja. Brasil. Desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense, a grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa, mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói, e se alteia e se efana, disputando o poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente, para a restauração
do homem exausto e velho, e aparece o Brasil, que valoroso avança encerrando consigo, em láureas de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Olavo Bilac. Prece. Momento de fluidificação da água. Senhor, conceda-nos o dom da paz, a terna paz dos campos e dos ninhos, que a brisa mansa espalha nos caminhos, nas vagas de perfume que nos traz, a paz do céu azul que se compraz, ao sol que beija as flores e os espinhos, e supera os escuros turbilhinhos, no fulgor das manhãs em que se faz. Conceda-nos, Senhor, a paz celeste, a mesma paz que outrora nos trouxeste, no berço humilde em que vieste ao mundo, a excelsa paz na qual abriste os braços, na canção que ecoou pelos espaços, e nos legaste em teu amor. Senhor Jesus, nós te rogamos suas bênçãos, os fluidos benéficos, o medicamento para o corpo e para o espírito, o refazimento das energias salutares. Muito obrigada, Senhor, e obrigada à equipe Dr. Prado, amigos benfeitores. Que assim seja. A interessante mediunidade xenoclássica. Xenocracia é a faculdade mediúnica através da qual os médiuns falam ou escrevem línguas por eles desconhecidas. Lembramos agora dois casos interessantes de psicografia xenoclássica, uma em inglês e outra no dificílimo para nós idioma luxemburguês, Luxemburgers. Não esqueçamos que Chico só tem o curso primário e nunca se soube que ele tenha estudado qualquer outro idioma. O Dr. Rômulo Joviano, administrador da Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura de Pedro Leopoldo, doutorado pela Universidade de Edimburgo, Escócia, quando lá estudava, tornou-se muito íntimo de um jovem inglês. Seu colega chamado Alexander Sege, mais tarde professor de filosofia platônica e kantiana da mesma faculdade. Este pouco exerceu o magistério, pois foi convocado pelo exército inglês a participar da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Partiu para o fronte francês, onde foi ferido gravemente, vindo a desencarnar. Pois bem, o Dr. Rômulo Joviano, 40 anos depois, ao participar de uma sessão em Pedro Leopoldo, recebeu, através de Chico Xavier, uma mensagem de seu amigo e colega. Mensagem esta em inglês, trazendo como assinatura seu pedido da época estudantil, Jove, Júpiter. O outro caso de xenoclasia ocorreu após visitar, em companhia do Dr. Rômulo Dantas, a fazenda de propriedade do Dr. Louis Enche, engenheiro luxemburguês,
fundador da usina de Monlevade, da Companhia Belgo-Mineira em Monlevade, Minas Gerais. Após o regresso, numa de suas preces, recebe uma mensagem em luxemburguês, endereçada ao engenheiro. Ao lê-la, foi tomado de grande surpresa e admiração. Estava escrita em sua língua nacional, com tamanha perfeição que somente os intelectuais de sua pátria estariam aptos a compreendê-la. Faz-se necessário notar que pouquíssimas pessoas em nosso país falam em luxemburguês. Seria necessário catá-las a dedo, pois esta língua é falada em um país europeu que possui uma população total de 340 mil habitantes, o equivalente à de nossa cidade litorânea, Santos. Boa noite, amigos. Se aproximando do momento do encerramento dos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao Pai a luz da compreensão para tudo que aprendemos no nosso dia a dia, nossos estudos, da doutrina que abraçamos ante nossas vidas. E vamos agradecer de coração as dificuldades que surgem em nosso caminho, pois é um aprendizado. Nos auxilia a ficarmos mais fortes, aguçarmos a nossa compreensão, a nossa tolerância. E vamos lembrar em nossas preces daqueles que sabemos que passam por tantas dificuldades. A carestia do alimento, do agasalho, de uma casa que os proteja das intempéries do tempo. Oremos. Pai, aqui estou. E confiante do teu amor, Pai, te peço, envolva toda a humanidade com fluidos de saúde, a cura a todos que foram merecedores, a paz, a tolerância, fraternidade. Que a Maria, Mãe Santíssima, e o meigo Mestre Jesus se façam presente em todos os lares nesse momento, abençoando a cada filho teu, trazendo, Pai, a paz necessária para os nossos corações, a fé, a perseverança e a certeza, Pai, do teu amparo, por mais difícil que seja o nosso caminho. E como sempre te diremos, Pai, que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Paz e luz, fiquem com Deus.